Prezados irmãos, prezadas irmãs, ouvintes e internautas que participam da Santa Missa para as famílias. Hoje nós temos diante de nós esse evangelho, um evangelho bem curtinho, retirado de Lucas capítulo 9, que nos conta sobre o espanto de Herodes diante da notícia dos milagres de Jesus. E temos também a primeira leitura, retirada do livro de Eclesiastes. Como já tivemos a oportunidade de conversar na parte da manhã sobre este evangelho, durante o programa Mensagens de Fé, eu quero aproveitar a oportunidade para refletir com você essa primeira leitura. Até ontem nós estávamos refletindo sobre o livro de Provérbios e agora nós começamos, conforme a liturgia da palavra, os textos extraídos do livro de Eclesiastes. Para poder conversar com você sobre esse livro, sobre a primeira leitura de hoje, tem algumas informações que nós vamos precisar, para que quando entrarmos no texto você já esteja mais preparado para enfrentar, para entender o que esse texto está dizendo. Esse livro se chama Eclesiastes. E aqui você precisa de fazer a distinção entre dois livros que têm o título muito parecido. Nós temos Eclesiastes e Eclesiástico. Eclesiastes é o livro de hoje, que estamos refletindo, que a liturgia da palavra nos traz a partir de hoje. Esse livro foi escrito, conforme a teologia nos ensina, foi escrito por Salomão. Quem foi Salomão, padre? Salomão foi o filho do rei Davi. Salomão, considerado como o homem mais sábio das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que nunca se viu na antiguidade alguém com tamanha sabedoria que se igualasse a Salomão. A sabedoria de Salomão era tão grande, Dona Maria, que as pessoas saíam de longe. Teve uma rainha, por exemplo, chamada Rainha de Sabá. Ela atravessou oceanos para ir ao encontro de Salomão, para saber se era verdade tudo o que ouvia falar dele, se a sabedoria daquele homem era realmente grandiosa como as pessoas falavam. E quando a rainha de Salomão voltou para sua terra, ela voltou dizendo: não é a mesma coisa. O que as pessoas me disseram desse homem é muito menos do que eu vi, do que eu ouvi. Salomão é mais sábio ainda do que aquilo que as pessoas me contaram. Então veja, na Bíblia nós temos pelo menos 3 livros que foram escritos por Salomão. Salomão, ele é autor de alguns dos salmos que nós temos na Bíblia. Lembramos que na Bíblia tem salmos de vários autores, tem salmos de Davi, tem salmos de Salomão, tem outros autores dos salmos, mas Salomão escreveu alguns dos salmos. E ele escreveu 3 livros. O primeiro livro que nós podemos atribuir a Salomão é o que chama Cântico dos Cânticos, que fala do amor entre o homem e a mulher, e a igreja utiliza esse livro para se referir ao amor entre Cristo e a igreja. Nós temos o segundo livro, o livro dos Provérbios. Eu fico brincando que esse é o livro que Dona Maria mais gosta, né, Dona Maria? É o livro que tem os ditados populares, é de lá que Dona Maria tira muitas das frases que ela vive repetindo dentro de casa. E temos o terceiro livro, Eclesiastes. Os autores, ou melhor, os teólogos estudiosos dizem assim: cada um desses livros que Salomão escreveu representa uma fase da sua vida. Quando Salomão era jovem, estava apaixonado, ele escreveu o livro Cântico dos Cânticos. Você que está apaixonado, convido você a fazer a leitura desse livro. Você vai amar, um livro muito bonito, está na Bíblia, Cântico dos Cânticos. Quando Salomão já estava na idade adulta, meia-idade, já tinha passado o fogo das paixões, Salomão escreveu o segundo livro, que é o livro de Provérbios, dos ditados populares, das máximas universais.
E quando Salomão já estava no finalzinho da sua vida, já idoso, já maduro, muito experiente, ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é esse livro que hoje a igreja nos traz. Então aqui você já tira essa informação e guarda para você. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão quando Salomão já estava no final da sua vida. Já era idoso, já tinha passado pelas paixões, já tinha ganhado muito dinheiro, já tinha sido muito famoso. E olha que quando nós falamos de paixões, Dona Maria, nós não estamos falando de qualquer coisa para Salomão, não. A própria Bíblia diz isso. Sabe quantas mulheres Salomão teve no decorrer da sua vida? 800 mulheres. Salomão teve, ao longo da sua vida, 800 esposas. Então, ele viveu profundamente essa experiência de amar, de se envolver, de se relacionar. Mas depois ele passou dessa fase. Chegou à fase adulta, a fase madura, e quando ele já estava no final da vida, ele escreveu esse livro, Eclesiastes. Olha agora o que Salomão escreveu nesse livro. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Não tem como, meu irmão, eu falar para você essa frase sem lembrar do meu professor de Bíblia, quando eu estava no seminário. Assim que a gente começou a estudar esse livro no seminário, o professor sempre começava as aulas repetindo essa frase em latim: Vanitas vanitatem, omnia vanitas. É vaidade das vaidades, tudo é vaidade, só que em latim. De tanto ele repetir, isso entrou para minha cabeça e até hoje eu lembro. E olha que vai mais de 10 anos que eu já ordenei padre, já saí do seminário, e ainda assim essa memória está fresca de tanto que o professor repetia. Vanitas vanitatem, omnia vanitas. Olha que interessante, Dona Maria. Olha que interessante, seu Zé. Ao final da vida de Salomão, depois de ter conquistado praticamente todas as mulheres que ele queria, depois de ter acumulado todo o dinheiro que ele poderia, toda a riqueza, Salomão foi considerado também o homem mais rico da face da terra. Não era só o mais sábio, era o mais rico. Era dinheiro, Dona Maria, que os maiores bilionários do mundo não se comparam. Hoje nós temos a lista dos 10 mais ricos do mundo. Nenhum deles chega aos pés do dinheiro, da riqueza que Salomão possuía. Então Salomão teve praticamente tudo o que uma pessoa comum poderia querer. Se você quer casa bonita, Salomão tinha. Se você quer comida gostosa, Salomão tinha. Roupas caras, Salomão tinha. Se você gosta de festas e participar de muita festa, Salomão tinha tudo isso ao seu dispor. Você que é mais mulherengo e gosta de namorar, Salomão tinha todas as mocinhas, tudo, as piriguetes, né, Dona Maria? Tudo doida com Salomão. E ele pegava uma e pegava outra. Quando chegou no final da vida dele, ele parou para pensar e falou: sabe de uma coisa? Tudo é vaidade. Agora você tem que entender o que Salomão estava querendo dizer quando ele usou a palavra vaidade. A palavra vaidade vem de vanitas, que no latim significa vazio, sem conteúdo. Vaidade é uma coisa que só tem casca, mas quando você olha não tem nada por dentro. A vaidade é como o vento. É uma coisa que passa e que você pode correr atrás, mas você nunca vai conseguir capturar. Apesar de termos, né,
no passado recente, uma pessoa grande, importante no Brasil, que falava de ensacar o vento. Mas a vaidade é como o vento, é uma coisa que você não consegue capturar, é vazio, é uma coisa oca, é uma coisa sem sentido. E Salomão estava dizendo isso a partir da experiência que ele viveu. Foi como se ele tivesse chegado no final da vida dele e dissesse assim: qual o sentido de deitar com tantas mulheres? Qual o sentido de dormir cada dia com uma mulher diferente? Qual a importância disso? O que isso tem de conteúdo para mim? O que eu ganhei com tudo isso? E Salomão chegou à conclusão: nada. Então, a minha luta em busca disso, hoje eu descobri que foi uma luta vazia, porque não me trouxe nenhuma recompensa, não me trouxe fruto algum, não trouxe nada de duradouro para a minha vida. Por isso ele chama de vaidade, porque é coisa que passa, é coisa que a gente chamaria de fugaz, que passa e que não deixa nada de consistente. Salomão continua dizendo, olha o que ele diz: que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Está aí uma pergunta que Salomão fez que talvez você deveria se fazer. Você que trabalha tanto, você que levanta cedo, vai dormir altas horas da noite, você que não tem tempo para descansar, você que não tem tempo para curtir sua família, é só trabalho, trabalho. E final de semana que você fica em casa, você já fica preparando o seu trabalho, e plantão, e hora extra. Salomão, ele te incentiva a se perguntar: para onde eu vou nessa pressa, nessa correria? Onde é que isso vai me levar? Que proveito eu vou tirar no final da minha vida dessa correria de vida que eu vivo? Salomão está se perguntando, e você hoje tem que se perguntar: para que trabalhar tanto? Para fazer patrimônio? Para encher minha conta bancária de dinheiro? Para dar uma casa boa para os meus filhos? Para comprar carro e colocar na garagem? Para comprar roça, fazenda, sítio, cabeça de gado? Mas e quando eu morrer, eu vou poder levar essas coisas comigo? Salomão continua: uma geração passa, outra lhe sucede, e a terra permanece sempre a mesma. Olha o que Salomão está dizendo. A gente vai mudando, as pessoas vão nascendo, as pessoas vão morrendo, mas a terra nunca muda. A terra continua sempre a mesma, e a gente nessa loucura, esse desespero, essa ansiedade. Meu irmão, minha irmã, você faz ideia do que a ansiedade está causando de doença no mundo? Você faz ideia da quantidade de gente tomando remédio antidepressivo por causa de ansiedade? Eu dizia na última missa, crianças de 7 anos, 8 anos tomando antidepressivo. Qual o sentido disso? E aí você começa a perceber, nós estamos colocando todo o nosso esforço, nós estamos colocando toda a nossa energia, nós estamos concentrando toda a nossa força em coisas passageiras, em coisas frívolas, em coisas fúteis, em coisas banais, em coisas que quando você para pensar, você diz: meu Deus, o que isso vale? Isso não vale nada. Você que gosta de farra, gosta de festa, um dia você vai perceber todo o tempo que você gastou nessa vida louca. Sabe o que vale? Nada. É vaidade. É a vaidade da vaidade. Ficar correndo atrás dessas coisas. Você que acha que amar e ser amado, você que acha que ter uma paixão, você que acha que ter um namorado, uma namorada é tudo na vida. Salomão teve tudo isso, e Salomão chegou ao final da sua vida dizendo: isso é vaidade, isso também vai passar. Sabe qual é o raciocínio de Salomão nesse livro? Vou resumir para você dizendo assim, ó: se tudo vai passar,
Por que você vai correr atrás disso? Você vai correr atrás de uma coisa que no final você não vai ter? Você vai correr atrás de uma coisa que no final vai ser tirada de você e você não vai poder carregar consigo? É isso mesmo? Você vai correr atrás de dinheiro e no final você vai ter que deixar tudo aí? Você vai correr atrás de prazeres e no final todos esses prazeres vão passar e você vai ficar com o vazio de novo no coração? Você vai correr atrás de fama, atrás de poder, atrás de influência, você vai correr atrás de seguidores, de curtidas no Instagram, você vai correr atrás de tudo isso, mas o que vai trazer para você essas coisas? De duradouro, de permanente? Nada. Então Salomão no final desse livro diz assim: olha, ao final da minha vida eu descobri uma coisa que eu gostaria de partilhar com vocês. Tudo nessa vida é vazio, tudo nessa vida é fútil, tudo nessa vida é passageiro, tudo nessa vida se desmancha, se desfaz, é como uma vela que vai queimando e no final não fica nada, só o resto, só a borra, só a sujeira. Tudo nessa vida passa, então não se apegue a nada que passa. Só tem uma coisa que não passa: amar a Deus. Olha, meu irmão, no final da sua vida, Salomão chegou a essa conclusão. Amar a Deus é a única coisa duradoura. E se você for parar para pensar, Salomão não está errado, não. Veja uma pessoa que morreu. Veja essa rainha da Inglaterra, essa rainha do Reino Unido. Quanto de dinheiro, quanta roupa bonita, roupa cara, castelos essa mulher tinha, o patrimônio que essa mulher tinha, a fama que essa mulher tinha. Adiantou de quê? Ela não pôde levar nada, deixou tudo aí. Agora, uma coisa ela levou: se ela amou a Deus nessa vida, se Deus era realmente o centro da vida dela, isso nem a morte pôde tirar dela. Assim também conosco. Tudo nós vamos perder: fama, dinheiro, prestígio, sucesso, beleza, instrução, faculdade, diploma, tudo fica aqui. Mas o amor que você tem por Deus, você leva. Por isso, não gaste seu tempo com o que passa. Gaste seu tempo com o que é duradouro. Ame a Deus de todo o seu coração.